Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." O Evangelho de hoje nos apresenta o chamado de Levi, quer dizer de Mateus, por parte do Senhor. Chama a atenção que Jesus não somente se aproxima de um publicano como Mateus, tão mal considerado, como também o chama para ser seu discípulo. O Senhor nos diz hoje: "Eu vim para chamar justos, mas sim pecadores." A propósito desse Evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, fixemos o olhar em Mateus. Como antecipamos, Mateus era um publicano, ou seja, um arrecadador de impostos. Os publicanos eram para o povo judeu desprezíveis, colaboradores dos invasores, quer dizer, do Império Romano. Eram também odiados por sua falta de escrúpulos. Primeiro, porque tomavam ações contra os inadimplentes, e podemos imaginar que os mais prejudicados eram os pobres, que perdiam com eles o pouco que tinham. Depois, podiam cobrar o tanto que quisessem, por isso eram tomados por ladrões. Como se isso fosse pouco, para os judeus, eram também impuros, por todos esses e outros motivos. Olha-te a ti. Toma consciência de teu pecado, de teus erros, de tuas debilidades, de todas as ocasiões em que, com tuas palavras e ações, tens escandalizado. Porém, mesmo nessa tua situação de indigência, Jesus não quer te evitar. Pelo contrário, quer encontrar-se contigo. Te vais deixar, ainda em teu pecado, ser encontrado por Ele? Em segundo lugar, com este chamado de Mateus, o publicano, o impuro, Jesus mostra que sua prioridade não são os justos, senão os pecadores. E o dirá claramente no Evangelho. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Assim, põe novamente o foco na misericórdia e a proximidade para com os perdidos. Jesus não se afasta dos impuros, senão dos que se creem puros. Jesus não sai ao encontro dos que se creem salvos por si mesmos, senão dos que necessitam da salvação de Deus. Jesus não busca os que se sentem abastados, senão os indigentes e esperam tudo dele. Ao longo do Evangelho, Jesus não aparece indignado ante os pecadores. Ao quem perdoa, cura e os exorta à conversão, senão ante aos hipócritas que se creem melhores que os demais e julgam severamente. Te sentes necessitado de Deus? Te sentes de algum modo enfermo, que necessitas de saúde do médico dos médicos que é Jesus? Em terceiro lugar, quero que, como Mateus, te deixes tocar o coração por Jesus. Te deixes transformar, converter. Fixa-te em Mateus novamente. Receba o olhar de Jesus que lhe diz: "Segue-me." O que deve ter sentido Mateus ao ver os olhos de Jesus fixos em seus olhos e ainda contando com ele para anunciar a boa nova? Pensaria Mateus: "Eu? Mas sou indigno, sou o pior, sou odiado por todos." Porém, tem algo certo. Mateus se deixou transformar. O ladrão, o vendido aos romanos, se converteu no Mateus discípulo, apóstolo e evangelista. Hoje, olhando a Mateus, podes renovar o chamado que Jesus fez a ti. Hoje, Jesus te diz, como a ele:
segue-me. Levanta-te também da tua mesa de impostos, levanta-te da comodidade de tuas coisas e liberta-te dessas ataduras que te impedem de seguir Jesus com mais forças. Como Mateus, siga com presteza e preencha-te da vida oferecida pelo Filho de Deus. Estás disposto? Que hoje, interpelado por esse evangelho, te deixes encontrar por Jesus que te diz: segue-me. E levantando-te de teus pecados e de tudo aquilo que te tira a vida, abras teu coração ao teu Senhor, que pode verdadeiramente sanar a enfermidade que te aflige. Essa fraqueza, esse egoísmo, essa ausência de sentido ou essa desesperança.